Com a escalada dos juros aqui no Brasil, é bastante comum que alguns setores sofram mais do que outros setores que acabam até se beneficiando quando os juros estão altos. E é justamente sobre esses setores que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito e tem interesse por esse conteúdo de investimentos, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos demais conteúdos que vierem aqui para o YouTube. Como todos sabem, há cerca de 1 ano e meio atrás, os juros vêm subindo muito aqui no Brasil, e muito em consequência da inflação que subiu bastante também, não só aqui no Brasil, mas em todos os outros países do mundo, e muito por consequência dos reflexos da pandemia, da cadeia produtiva que foi afetada lá em 2020, mas como a economia não é um interruptor de liga e desliga, esses reflexos a gente sente até hoje. E aí, com os juros mais altos, para tentar conter a inflação, pessoas e empresas acabam diminuindo o seu consumo. Pensa comigo, aquela pessoa que precisava de um capital, um empréstimo ou um financiamento de veículo, por exemplo, ela acaba postergando aquela decisão, se for possível, porque o juros está mais caro, aquele crédito está mais caro e acaba pesando muito mais no bolso, enquanto produtos e serviços ao redor também estão mais caros por conta da inflação. E o mesmo acontece com aquelas empresas que precisam de capital de terceiro, seja um empréstimo ou um financiamento para uma expansão, uma construção de uma nova fábrica, de uma nova loja, de um novo projeto. E aquele crédito mais caro, a empresa acaba pensando 2, 3 vezes antes de pegar aquele capital para poder investir no seu próprio negócio. E com isso, pessoas e empresas diminuindo o seu consumo, a inflação gradativamente vai caindo também. Só que, em consequência, acaba afetando alguns setores que dependem da economia funcionando a todo vapor. Já tem alguns setores que não dependem muito da economia funcionando e também não são tão afetados quando a economia não está funcionando 100%. E já num terceiro caso, a gente tem aquelas empresas que se beneficiam com a alta dos juros, que é justamente esse o tema do vídeo de hoje. Primeiro vamos falar daquelas empresas que mais sofrem quando a taxa de juros está alta. São elas o setor de varejo, então Magazine Luiza, Via Varejo, a gente está vendo quedas históricas, lojas americanas também. O setor de varejo como um todo, ele depende bastante da economia, até porque é um setor que depende muito das vendas ativas, é um setor que historicamente a margem de lucro é muito pequena, então se é um setor que depende muito da economia, as pessoas estão consumindo menos, aquela empresa já tem uma margem líquida muito pequena, muito apertada, e aí se vê diante de uma situação de juros altos, inflação alta, persistente como está sendo agora, e aí essas empresas acabam sendo muito mais afetadas. Outro setor também que é bastante afetado é o setor de aviação. Imagina que as pessoas gostam de viajar, claro, só que as pessoas se deparam com um padrão de vida muito mais custoso, em consequência, as passagens aéreas mais caras, até porque a inflação está mais cara, o combustível para a aviação também está mais caro. Isso acaba impactando na decisão daquela pessoa de viajar naquele momento ou de repente de viajar de avião. A pessoa pode simplesmente viajar de ônibus ou de carro, a depender da distância. E aí isso aí vai impactar aquele setor, aquelas empresas de aviação também. Já os setores de energia elétrica e de saneamento talvez sejam os segmentos menos impactados quando a economia vai bem ou vai mal. Isso porque, principalmente o segmento de energia elétrica, eles são distribuídos em outros 3 segmentos. O primeiro é o de geração de energia, o segundo é transmissão de energia e o terceiro é distribuição de energia. Com exceção do último segmento de distribuição, que ele talvez seja mais impactado quando a inflação está mais alta, isso porque corre um risco maior de inadimplência. Já o segmento de distribuição de energia é o filé da energia elétrica. Isso porque as empresas têm contratos de longo prazo, de 30 a 35 anos, e as empresas são remuneradas pela disponibilidade das redes. Isso quer dizer que as empresas distribuidoras, essas que chegam às nossas casas, mesmo que elas não usem toda aquela energia que está sendo disponibilizada, elas vão ter que remunerar aquelas empresas transmissoras de energia pela disponibilidade da rede. Isso é um fator muito positivo para o segmento de transmissão. Outro ponto importante também é que essas empresas, os seus contratos são reajustados pela inflação, seja pelo índice IPCA ou pelo IGPM. Outro ponto bastante positivo. Já para o setor de saneamento, basicamente as pessoas não mudaram seus hábitos, muito pelo contrário, as pessoas acabaram até aprimorando seus hábitos, consumindo muito mais água, por exemplo. Então essas empresas de saneamento, que são poucas listadas em bolsa, elas acabaram tendo uma performance melhor
nesses últimos anos e que basicamente não foram impactadas quando a economia está com juros altos, por exemplo. Já quando a gente fala de setores que se beneficiam com juros altos, a gente está falando do setor bancário. Os bancos já praticam esse spread, que é, por exemplo, o valor que você investe ou deixa lá na conta corrente do banco, ou alguma coisa assim, é remunerado a um X valor. E quando o banco ele empresta a outra pessoa, ele empresta a um valor maior. Claro que existe um risco aqui de inadimplência, da pessoa física não pagar ou da empresa não pagar. Tudo isso conta na hora de decidir qual taxa de juros aquele banco vai aplicar. Só que quando os juros estão mais altos, aquele spread ele acaba sendo maior. Uma, porque os juros aumentaram, claro, obviamente. Só que outra coisa impactada, porque os juros mais altos é porque a inflação está mais alta. Com a inflação mais alta e juros altos, o consumo das pessoas, como eu falei, acabam diminuindo. Então, uma coisa é um banco emprestar um dinheiro a uma empresa, uma pessoa física, quando a economia está muito aquecida, os juros estão baixos, a inflação está baixa, o consumo está lá em cima, do que num ambiente muito mais desafiador de juros altos, com inflação alta, sem perspectiva de melhora, pelo menos no curto prazo. Então, todo esse cenário também vai impactar na hora do banco emprestar aquele dinheiro. Então, aquele spread que já era mais ou menos assim, ele acaba aumentando ainda mais. E o banco acaba ganhando muito mais e também distribuindo via dividendos aos acionistas. Outro setor bastante impactado positivamente é o setor de seguros. As seguradoras também ganham muito quando a inflação está alta. Isso porque mensalmente as seguradoras vão recebendo ali aqueles prêmios pagos pelos segurados, as pessoas pagam os seguros, e aí aquele valor que não é usado naquele momento pela seguradora, eles vão sendo investidos em renda fixa, deixando com uma alta liquidez, mas são investidos e remunerados mensalmente. Quando esse valor ele não é usado depois de um certo período e a seguradora já tem aquele montante que precisa em caixa, ela acaba distribuindo, na maioria das vezes, aquele montante para os acionistas em forma de dividendos ou de juros sobre capital próprio. Então, basicamente, esses dois setores, eles são muito impactados positivamente quando os juros estão altos, pelo spread bancário que eu falei, e também pelo prêmio que as seguradoras recebem, que são remunerados mensalmente e que, eventualmente, geralmente, na maioria das vezes, são distribuídos aos acionistas. Isso porque o spread, a diferença de ganho, ele acaba sendo muito maior e positivo para a empresa. Claro que isso não quer dizer que quando a taxa Selic vai caindo gradativamente, a eficiência dessa empresa cai junto também. Claro, existem momentos que a empresa vai lucrar muito mais, tem uma geração de receita, tem um ganho operacional e um ganho financeiro muito maior nesses momentos. Mas em momentos de juros mais baixos, eles tendem a ter um resultado um pouco menor também. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário se você acha que tem algum outro setor que também vai muito bem quando a economia está com juros altos, ou se tem algum outro segmento que eu esqueci de falar aqui que também vai mal quando a economia vai mal. Deixa um comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!